viva, muito boa noite, caros telespectadores, caros internautas que nos acompanham a partir das diversas plataformas que o nosso canal disponibiliza por feito. O debate político está no ar, domingo sim. Trazemos em sua tela a discussão da realidade política do nosso país e esta semana não é diferente, trazemos temas candentes que nortearam a nossa semana para discussão à mesa. Hoje vamos falar sobre a recuperação de ativos que está a ser realizada pela PGR, onde o governo recuperou cerca de 1.000 milhões de meticais para o ano de 2022, um valor que dobra, de certo modo, o que foi recuperado em 2021. Vamos também falar no programa de hoje sobre o pronunciamento de André Machangaissa, dos familiares de André Machangaissa, que tentam processar a Renamo Democrática. Vamos também falar sobre as implicações do atraso de salário público na função pública, as implicações para a economia. Temos assistido nos últimos dias que os funcionários públicos têm atrasado a recuperação, a recepção dos seus salários. Vamos tentar trazer um pouco sobre a abordagem sobre isso, o pensamento dos nossos políticos em relação a esse aspecto. Para hoje, trazemos em nossa tela o Dr. Forquilha, que aproveito para cumprimentar e pedir que dê o seu ponto prévio em relação a esta semana. Obrigado. Saudar a si, os colegas do painel e todos quantos nos acompanham. Eu acompanhei a semana atrás que na Zambésia nós tínhamos cerca de 70 infraestruturas do Estado, portanto, abandonadas, não é? Isso me preocupou bastante. Quer dizer, a informação dava conta de que 70 infraestruturas do Estado que vêm do PEJ, Plano Econômico Social, estão abandonadas e aquelas eram, acho que, mas a mim não estavam completamente abandonadas, havia outras recuperadas. Então as contas rápidas que eu fiz são essas. Se temos 70 infraestruturas abandonadas na Zambésia, multiplicado isso por 10 províncias, por exemplo, então temos todo o PES parado, não é? Plano Econômico e Social. Portanto, então, não se duvida tanto porque que o país vem retardando o desenvolvimento. Se aquilo que se aprova no Parlamento, veja que 70 numa província não se consegue fazer, multiplicar isso por todo o país, ainda que haja diferença entre as províncias, mas aí está o problema grande. E o que fica, de facto, é pensar como que um plano deste é aprovado, como que se atribui, adjudica esses fundos do Estado às empresas que não têm responsabilidade. Então parece que é uma roda aqui do clientelismo que acaba, digamos, prejudicando o Estado. Obrigado. Peleme, boa noite, seja bem-vindo ao programa. Também vou pedir que dê o seu ponto prévio, depois de cumprimentar os convidados. Bem, boa noite. Agradecer a Deus pelo dom da vida, cumprimentar os meus pares de painel. Bem, eu estou preocupado com a sociedade moçambicana. Na sexta-feira houve uma comunicação da Associação dos Enfermeiros, depois de ter havido a comunicação dos médicos, a greve, que prevê-se que comece amanhã, dia 10, e vi que a sociedade moçambicana perde os seus valores, porque os enfermeiros distanciam-se da reivindicação dos médicos, como também os médicos, em algum momento, também distanciaram-se da reivindicação dos enfermeiros. Eu comecei a perceber o porquê continuamos nesses 48 anos de sofrimento, ou seja, não temos uma agenda nacional. Nós, como sociedade, não deixamos de pensar em resolver os problemas do nosso país. E quando olho a juventude atual, olho os partidos políticos, olho a sociedade civil e vejo cada um a puxar para o seu lado, chego à conclusão que em algum momento não vamos alcançar um objetivo comum, que um dia, em 62, quando os três movimentos uniram-se e alcançaram esse objetivo chamado Independência Nacional, e hoje nós, depois de 75 para cá, lutamos de forma dispersa e isso em algum momento não vai permitir com que nós consigamos tirar esse colono ou o neocolonizador chamado Frelimo, porque quando assistimos a esta separação entre médicos e enfermeiros que lutam, na minha opinião, para o mesmo objetivo, que é melhoria de condições salariais, mas também a melhoria de condições de trabalho, porque nós que somos utentes dos hospitais públicos sentimos na pele que há falta de tudo.
Mas Exato. quando assistimos este ping-pong, esta desunião na luta pelos mesmos objetivos, está claro que isto também é reflexo da nossa sociedade hoje. E é por isso que continuamos a sofrer. Agora, quero aproveitar e apelar à sociedade. Em 62, os três movimentos se uniram e ganharam a independência. Agora, nós também, como sociedade, temos que nos unir num único objetivo, que é libertar o país do neocolonizador e alcançarmos essa liberdade de expressão, livrar o país das assimetrias regionais, da exclusão social e também conquistarmos a independência econômica financeira para os moçambicanos. Muito Mas obrigado, Pelé. isto requer Pelé, Desculpe, vamos jogar com o tempo, Pelé. me convidaste para o programa para dizer aquilo que eu penso. Vamos jogar com o tempo, Pelé. É assim, eu vou terminar apelando à União dos Moçambicanos. Temos dia 11 de outubro, que é uma oportunidade que os moçambicanos têm para definir o seu futuro. Então temos que nos unir. Não podemos fazer o que os enfermeiros, os médicos estão a fazer, senão vamos perder mais uma oportunidade de resolver o problema presente, problema futuro nosso e dos nossos filhos. Então eu chamo a consciência os moçambicanos para lutarmos por um único objetivo, porque se fizermos o que os enfermeiros estão a fazer, os médicos estão a fazer, ou seja, a Frelimo mais uma vez está a desorganizar para reinar. Camilo, boa noite, seja bem-vindo ao programa e vou pedir que dê o seu ponto de prévio em relação à semana. Muito boa noite, caros telespectadores, boa noite, colegas de painel, boa noite, caro Salvador. Primeiro eu ia dizer aqui, assim, nem estava como um ponto prévio, mas eu acredito que estou a pensar que este canal seja do MDM, porque cada vez que a gente vem para este programa, o MDM acaba por fazer uma campanha política. Sempre que tem uma intervenção do meu ilustríssimo aqui, Pelembe, acabo por perceber que tem um cunho de promoção e campanha do próprio partido, sem trazer, no entanto, aquilo que sejam as soluções práticas, Camilo, solúveis para aquilo que... Nós, quanto ao canal, somos apartidários. Minuto só, Tem esse espaço também para o fazer. deixa-me exprimir aquilo que eu sinto cada vez que venho ao programa. Ou estou privado disso. Se estou privado disso, tudo bem. Camilo, Então, eu estou a dizer aquilo que é meu sentimento. Cada vez que venho ao programa e há uma intervenção do Pelembe, é sempre em função de campanha. Ele faz campanha aqui no programa. E tu, Faça principalmente, vontade, principalmente como moderador, devias impor uma disciplina aqui para que nós façamos um debate político e trouxéssemos soluções para o nosso país, porque este é o nosso papel. Agora, indo àquilo que é os meus pontos prévios, e aqui, lamentavelmente e com muita tristeza, falar daquilo que está a acontecer em Cabo Delgado, e esta semana mais luto se viu naquela província, depois de termos ouvido falar do nosso ministro da Defesa ter vindo falar há 2 semanas daquilo que é soberania moçambicana. E quando a gente fala de soberania, estamos a falar de segurança, proteção ao cidadão. E eu ia aqui primeiro endereçar os meus sentimentos às famílias enlutadas e depois fazer mais um apelo ao governo no sentido de olhar para Cabo Delgado como uma província de Moçambique e olhar para aquela população que sofre dia após dia. Se for preciso trazermos pessoas militares de fora para poder acabar com este problema, eu achava que seria o melhor caminho, porque estamos a semear o luto todos os dias naquela província. E depois ia falar também da questão de... Mas já vi que é um ponto... ia falar da questão salarial da função pública, mas como é um ponto que está... Vamos discutir e eu vou discutir no momento certo. Exato. Marcelo, vou pedir que dê o seu ponto prévio em relação à semana. Boa noite. Boa noite aos telespectadores, boa noite aos colegas de painel. O meu ponto prévio tem a ver com a juventude.
E como tem a ver com a juventude, tem justamente também a ver com a Praça da Juventude na cidade de Maputo. Igualmente tem a ver também com os mais de 100 jovens que foram capturados pela polícia em Nampula, supostamente porque iam se juntar ao movimento terrorista em Cabo Delgado, mas, no entanto, alegam eles que iam à procura de trabalho. Estas situações são situações que eu trago aqui como ponto prévio, porque a situação que nós verificamos daqueles jovens em Cabo Delgado, em Nampula, aqueles jovens em Nampula que foram retidos, 100 jovens, remete-me à condição sob a qual encontra essa Praça da Juventude na cidade de Maputo. Se uma praça como aquela, que é da juventude, onde a juventude deve acessar com mais frequência, encontra-se fechada por chapas de zinco sob promessa de requalificação, já há mais de um ano que deveriam ter iniciado as obras, e aquilo encontra-se fechado sob remendos, e o município não se pronuncia sobre isso, é aquela condição de fechamento, de trancar-se a possibilidade e a esperança da juventude com as chapas, que neste caso seriam as possibilidades dos jovens aceder aos postos de empregos. Aquelas chapas representam a metáfora daquilo que o Conselho Municipal pensa da juventude na cidade de Maputo, e não só, e no país inteiro. Então, bloquear esta possibilidade através das chapas é o que tem feito neste processo todo. Enquanto jovem, isso incomoda-me, porque os jovens querem ter acesso a esses espaços e pura e simplesmente são vedados por senhores que já tiveram a sua juventude e já fizeram o seu histórico. Preocupa-me a situação da Praça da Juventude, também porque o presidente do Conselho Municipal, várias vezes, através dos seus comissários, e ele mesmo prometeu-nos que entregaria-nos aquela praça, e já no dia 11 de outubro ele vai embora e nós vamos ficar mais uma vez sob uma promessa falsa do presidente do Conselho Municipal. Isto preocupa-me enquanto jovem. Exato. Evandro Massinho, vou pedir que dê o seu ponto prévio em relação à semana e também cumprimento os telespectadores. Obrigado. Saudações mais uma vez, caríssimos colegas do painel. Permita-me em particular saudar a todos que nos assistem por intermédio das diversas plataformas e em particular, em especial, gostava de saudar a minha autarquia Cidade da Matola. Permita-me mais uma vez me apresentar, já que é a minha estreia neste programa hoje. O meu nome é Evandro Massinho, candidato à presidência municipal da Cidade da Matola pelo Partido Ecologista. Permita-me também referenciar que até então sou o candidato mais jovem do país e por este feito permita-me parabenizar a presidência do Partido Ecologista, na sua pessoa do João Massango, por esta abertura inclusiva, juvenil no seio do partido, que visa trazer uma mais dinâmica, ativa, participativa, juvenil, pelo bem da democracia e política do país. Indo direto já ao meu ponto prévio, tem a ver com o último pronunciamento do governo em relação à empregabilidade. Ao pronunciamento que faz menção à não contratação pelos próximos 3 anos pela função pública. E por causa deste pronunciamento, tem-se verificado uma agitação no seio da juventude, nas redes sociais, porque os jovens têm se encontrado frustrados com esta informação. Sabemos que muitos dos jovens tinham esta expectativa, este sonho, este plano, este projeto de um dia poder trabalhar na função pública, e com esta informação muitos dos jovens vê-se com as pernas cortadas, vê-se sem um horizonte, vê-se sem futuro, uma vez que até mesmo o setor privado também não está a contratar, sobretudo depois dessa última pandemia. Então, me dirijo aos jovens para apelar a uma calma, a uma tranquilidade e, com base nisto, pedir aos jovens também para refletir em torno do que está acontecendo no país,
em torno também deste informe. Por quê? Por que temos que refletir? Porque temos um governo que é responsável por nós, os moçambicanos, e aparece simplesmente se limita em dizer não vamos contratar e não traz possíveis outras alternativas e soluções. Exato. Para nós, entendemos que o governo está sem plano de governação, está sem soluções para aquilo que são os problemas atuais, econômicos, sociais, financeiros, de crise que o país atravessa. E se o governo está nesta situação, já agora, 11 de outubro, iremos às urnas e eu apelo a nós, os jovens, a sociedade em geral, para removermos este governo, trocarmos de governo e metermos um governo capaz de trazer soluções para a sociedade moçambicana. Exato. Obrigado. Obrigado, Evandro. Vamos exatamente iniciar o nosso debate e o nosso primeiro tema de painel está relacionado exatamente com a função pública, mas neste caso está diretamente relacionado aos salários na função pública e esse atraso de salários que tem caracterizado o nosso país nos últimos tempos. Camilo, inicio exatamente consigo relacionado a esse aspecto. Quais são as razões que vê para o atraso de pagamento de salários na função pública e quais podem ser as implicações para o funcionamento da máquina pública? Bom, as razões propriamente ditas, se calhar eu não tenho como justificar isso, mas eu olhava para aquilo que a gente já discutiu aqui no programa, que é da forma como, por exemplo, a tabela salarial única foi implementada, nos moldes em como esta tabela salarial foi implementada em Moçambique, sem nenhum ensaio, digamos, prévio para poder o resultado. Isto foi ensaiado ao vivo e a cores e o resultado foi aquele que a gente viu e discutiu durante muito tempo aqui ao longo dos programas aqui neste canal. Então, um dos problemas é este e outro é, digamos, a ruptura daquilo que é o Orçamento Geral do Estado, em que o Estado acaba por se ver à nora para poder fechar com todos aqueles que são os compromissos que este orçamento foi traçado para a governação de 5 anos e acaba por fazer uma espécie de desvios de aplicação por tudo aquilo que vai acontecendo no nosso país e, acima de tudo, porque este país está numa fase em que, ou está digamos, numa fase em que não produz para poder alimentar o Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado vive da arrecadação de receitas através dos impostos e não é suficiente para cobrir aquilo que são, digamos, as necessidades. Camilo, se fosse para apontar o dedo nesse momento, olharia a tabela salarial única como uma das principais razões que tem desviado a atenção do governo para o pagamento de salário. O Orçamento de Estado tem digamos, itens, né, para poder para fazer a alocação dos fundos. E a tabela salarial acabou por rebentar com a escala e acabou por sufocar o governo. O governo não podia fazer, deixar outras digamos, outras aplicações que tinha por fazer em função daquilo que é a tabela salarial, acabando por fazer um pagamento faseado dos salários até poder consertar, e neste caso vai ser um processo na concertação daquilo que é a tabela salarial única, e até chegarmos àquilo que é, digamos, fazível para o governo em termos de suportar a carga salarial que esta tabela acarreta. Então, nesta perspectiva, e vou fazer aqui, pronto, acaba por fazer uma desconcertação também naqueles que são os diretamente visados
porque não tem uma data para receber o seu salário, e aquilo que cada um acabou por traçar e programar com o dinheiro do seu salário acaba a ficar comprometido. Fazia duas exortações, uma para o governo, no sentido de que mesmo com as dificuldades que o governo tem em pagar salários, pudesse pôr um espaço temporal para poder fazer pagamento dos salários, para que as pessoas também consigam fazer as suas, cumprir com aquilo que é o programa que tem com o salário. E depois também fazer uma exortação para aqueles que recebem, no sentido de que a expectativa que foi criada em torno disto, desta questão salarial, seja diminuída primeiro e depois que tenhamos paciência até que esta situação da tabela salarial se normalize. Exato. Forquilha, mais uma vez boa noite. Vou pedir que dê a sua análise em relação a esses atrasos no pagamento salarial e, em particular, para as implicações sociais que isso tem gerado. Sim, eu vejo que este atraso de pagamento do salário é uma consequência de um problema, que é de facto alguma incompetência numa visão de governação de um Estado, que seja de facto o assunto fundamental que estamos a ver. Quer dizer, toda a massa salarial queira para beneficiar os trabalhadores da função pública como de outras atividades em geral, resultam de uma planificação. Se tivermos um governo sério, há uma planificação que é feita e que deve, de facto, satisfazer esses interesses todos. Se chega a uma altura em que, por uma tabela salarial, que é também resultado da planificação do próprio Estado, do próprio governo, não é? Chega-se a essa situação em que as pessoas não conseguem ter os seus salários a tempo e hora, até estamos a falar do salário, podíamos falar de muitas outras coisas que faltam, portanto, as nossas instituições. Isto não tem outro nome, senão uma incompetência de um governo, não é? Que se diga isso claramente. Portanto, este é que é o problema fundamental. Não vejo outro aqui, porque esta tabela salarial, como estava a dizer, resultou efetivamente de uma reflexão e tem pessoas que são pagas mensalmente o seu salário para fazer este trabalho, não é? E não o fizeram com competência necessária. E não tendo feito, está a prejudicar uma gama de gente. Mas, quando chegar o momento dessas mesmas pessoas que deviam fazer o trabalho receberem, vão continuar a receber. Ninguém desconta por essa incompetência. Enquanto o Estado não for responsabilizado por algumas dessas coisas, vamos continuar a ter esses problemas. Portanto, é uma incompetência. Exato. Peleme, também olha na mesma perspectiva de incompetência os atrasos salariais na função pública? Bem, e muito mais. Além da incompetência, há algo muito mais que isso. Só para teres ideia, Salvado, amigos telespectadores, meus pares de painel, quando nós herdamos ou conquistamos a independência, Moçambique era a 8ª maior economia da África. Ou seja, produzíamos mais do que aquilo que nós consumíamos. E nesses 47 anos conseguimos derrubar, destruirmos tudo isso. E por isso que eu digo, é muito mais do que incompetência. Estamos perante um governo falhado, um governo sem plano para resolver o problema do seu país. Ou seja, não faz sentido hoje o próprio governo que traz um projeto chamado Tsu e que na altura nós já alertávamos para o perigo do incumprimento deste projeto, que estávamos... Mas, Peleme, o seu partido votou a favor a este projeto na Assembleia da República. Meu amigo, nós votamos com recomendações. Nós votamos com recomendações e essas recomendações não estão a ser cumpridas. Atenção, porque nós estávamos cientes que somos um país que não produzimos, somos consumidores. E se tu tens um país que não produz, certamente não terás capacidade para pagar salários. Além disso, Moçambique é um país rico em recursos naturais. O país é rico em todos os aspectos, mas essa riqueza não beneficia o país no geral, mas beneficia a um punhado de pessoas. Se for já olhar, Moçambique tem muito dinheiro, mas esse dinheiro circula fora do circuito do Estado. Ou seja,
tens a elite moçambicana mais rica que tem dinheiro para dar e vender em detrimento da maioria dos moçambicanos. E isso tem como consequência um Estado falido, sem capacidade para resolver o problema da sociedade moçambicana. E isso é grave, porque tem como consequências a insatisfação da população. O que aconteceu em Ressano Garcia ontem, sábado, o que está acontecendo em Cabo Delgado, às vezes a gente não entende porque um jovem vai se aliar a um insurgente que mata, que corta a cabeça, suicida, mas o jovem vai lá. Tu questionas por quê, mas é essa insatisfação que gera dentro do cidadão moçambicano. Tu tens um governante que conduz um carro de 12 milhões. O Estado prefere gastar 12 milhões para comprar um carro para um Celso Correia, para um Maleane, mas em detrimento tem uma população aqui no COB que estuda, os filhos estudam embaixo do mar porque não tem uma sala de aulas. As casas de banho não têm água. Vais a Mapulanguene, não tem água potável para a população. Então, tu tens um governo despesista, mas não tem dinheiro para pagar salário para o seu funcionário. É complicado. Então, é um governo incompetente que trouxe um projeto de Sul que não era viável e eles sabiam disso. Olha, neste momento, qual pode ser a solução? Recuar? A solução, primeira solução é tirar Frelimo do poder. Não temos outra alternativa, porque continuando com a Frelimo, que é para mim matequenha, sabe o que é matequenha? A Frelimo é a matequenha deste país. E se tu podes ter matequenha, se não tiras do teu corpo, a febre vai continuar, a dor vai continuar. Então, a primária é tirar a Frelimo do poder. Depois, reorganizar o Estado. Temos todas as condições materiais, financeiras, para fazer o país desenvolver. Mas tudo depende de tirar a Frelimo do poder e reorganizarmos o país. Não faz sentido, Salvado. Eu estava a ver uma reportagem, eu estive na África do Sul esses dias. A venda do rubi moçambicano, dos recursos naturais moçambicanos a serem vendidos lá fora. Mas tu tens um país pobre. A madeira que é usada na China, o alumínio, tudo vem de Moçambique, tudo. Os outros países estão a desenvolver graças àquilo que vem de Moçambique. Salvado, temos a Mosal aqui. A Mosal traz todo produto produzido ali é exportado para fora. Por que não crias ali perto da Mosal uma fábrica para fazer jantes? Uma produção local para empregar a juventude, que 80% a 70% dos jovens estão desempregados. Então, são essas soluções que têm que acontecer. Tudo temos que importar, até pepino, até tomate, conter arrábias que Moçambique tem. Então, são essas soluções que temos que ter para resolver os problemas do país. Marciano. Mas para isso, aliás, nós temos que ser governo, temos que tirar a Frelimo do poder, porque enquanto continuar com esses governantes chamados matequenhas da Frelimo, o país não vai desenvolver. Então, a este atraso salarial que tem, de certo modo, perturbado os funcionários públicos nos últimos tempos. Bom, eu penso que é preciso começar por retificar algumas coisas. É mentira que os salários estão a demorar por causa da TSU. A ausência da cloroquina e da aspirina no hospital também é por causa da TSU. A estrada esburracada também é por causa do TSU. A subida exponencial dos produtos de primeira necessidade também é problema do TSU. Quer dizer, tudo agora nós vamos atribuir ao TSU. Por que que não responsabilizamos as pessoas devidamente como elas são? Neste caso, a quem tínhamos que apontar o dedo? Ao governo do dia. Nós temos que partir do princípio que o ano, hoje estamos em julho, o ano, a Assembleia da República aprova um orçamento. Aprova um orçamento anual. E esse orçamento contempla os salários. O que é que aconteceu com o orçamento que foi aprovado pela Assembleia da República?
para onde é que foi este valor, esta rúbrica dos salários, que hoje está a atrasar? É por causa do TSU? Se o TSU também teve, vamos dizer que é problema do TSU, então vamos assumir, não podemos ignorar que houve também um orçamento retificativo justamente por causa do TSU. E esta verba, para onde é que foi? E para onde é que foi a verba que é acumulada dos recursos minerais? É preciso dizermos que este atraso de salários, fora esta argumentação toda de que TSU é que está a criar, é a faceta de quão estamos como um Estado falhado. Daqui a nada, Moçambique, como os moçambicanos, os funcionários públicos, correm risco de começar a receber salários com saco de arroz. Vamos dar saco de arroz, 5 litros de óleo como salário, porque o Estado não consegue pagar. Agora, nós temos que ser sérios. Se temos um problema como este, que afeta diretamente ao funcionário público, temos que perceber que o funcionário público tem dependentes. E esses dependentes, os filhos precisam ir à escola. Estes filhos, alguns estudam em escolas privadas, devem pagar a mensalidade dos filhos. Estes mesmos funcionários têm que fazer o rancho da sua casa. Estes mesmos funcionários, alguns têm crédito no banco, alguns têm créditos em outros sítios. Estes funcionários públicos têm a demora em um salário que é em suas contas. Tem implicações diretas. Se tinha planificado fazer um pagamento no dia 30 com uma instituição qualquer que seja, que ele tenha um crédito ou sei lá o quê, ou com uma pessoa e não cumpriu, primeiro, faltou-lhe a palavra, segundo, sob o risco de ser aplicado taxas de juro. Exato. Ver responsabilidade para o governo neste caso. Então, quem vai assumir essa responsabilidade? Essa responsabilidade tem que ser dada a alguém. E é o governo. Evandro, vou pedir também a sua opinião em relação a este aspecto que temos divagado nesta primeira parte do programa. Compartilho. Por isso que logo vou avançar para aquilo que seriam as possíveis soluções. O governo desenhou um projeto, que é este TSU, mas que tem se mostrado um projeto falhado, um projeto falido. Por quê? Porque temos um governo que desenhou um projeto de proporcionar melhores condições e qualidades de vida ou de salário aos moçambicanos, aos funcionários da função pública. Mas, infelizmente, desenhou um plano, um projeto, trouxe, entre aspas, uma solução sem antes criar condições de produzir. Eu não sei se o governo desenhou este projeto de proporcionar melhores salários aos funcionários a contar simplesmente com ajuda externa, com as esmolas, as migalhas que a comunidade internacional tem oferecido a Moçambique, deixar de ter criado condições de produzir. Nós precisamos, o governo, quero dizer, precisa entender que para fazer face a este cenário atual de crise financeira, tem que produzir, não é pela ajuda externa, não é pela ajuda da comunidade internacional. Como é que o governo cria condições para produzir neste caso? 48 anos que temos de independência. Nós saímos, depois da independência, da posição de produtores e exportadores para a posição de consumidores e importadores. É inadmissível. Nós temos indústrias, aquilo que o colega Pelembe estava aqui a fazer menção, indústrias que foram fechadas ainda no seu estágio ativo, produtivo e lucrativo. A Mabor produzia pneus e outros utensílios de borracha para fornecer o mercado nacional e naquela altura já fornecia a 5 países de África. Em que nível nós estaríamos hoje? Eu acredito que estaríamos a fornecer pneus a toda a África. E quanto nós estaríamos a faturar com somente a Mabor e quanto nós estaríamos a empregar com somente a Mabor? De 2019 a 2021, Moçambique gastou mais de 50 milhões de dólares só na importação de pneus.
E este dinheiro estaria a circular aqui no mercado nacional, mas não, nós estamos a tirar o dinheiro, a enriquecer as outras nações. Nós temos indústrias paradas no Parque Industrial da Matola, a vidreira de Moçambique. Alguém pode explicar por que que fechamos aquela indústria? A gente fechou a Tudor, que produzia pilhas e baterias. Imagina se nós tivéssemos estas e outras indústrias de produção agrícola a funcionar. Quanto nós estaríamos a produzir, quanto nós estaríamos a empregar e quanto nós estaríamos a faturar para o mercado nacional. Agora, o governo ficar de reuniões em busca de soluções e nas suas soluções não coloca a componente produzir, nós nunca vamos sair desse cenário atual. E o que tudo indica é que pelos próximos anos o cenário vai piorar. E isso tem implicações. Nós já somos um dos países mais corruptos do mundo. Importa diferenciar que não existe nenhuma nação, nenhum país que prospera, desenvolve, enquanto tiver o sistema de corrupção instalado nele, como está em Moçambique. Um dos nossos maiores problemas em Moçambique é a corrupção. Agora, com este problema de atrasos salariais em toda a função pública, estamos a criar um terreno fértil, estamos a proporcionar para o aumento da corrupção. Por quê? Estes senhores funcionários têm que se virar para trazer comida em casa. Exato. Vou agradecer. Peraí, temos que passar para o próximo tema. Temos que passar. É o que eu quero acrescentar alguma coisa. Mas por 30 segundos, no máximo 30 segundos, temos que passar para o próximo tema. O atraso salarial hoje tem várias consequências. Por exemplo, no dia 25 da independência, há várias pessoas que investiram para que pudessem, empresários no caso, para que pudessem vender. O Estado não pagou. E essas pessoas automaticamente faliram, perderam os seus bens. Mas também até casamentos. Há muitos jovens que as mulheres estão a fugir, meu caro, porque não tem salário, não tem dinheiro. Há vários lares, como consequência, estão a ser destruídos porque o governo não está a pagar. Então, estamos a levar de ânimo leve, Salvado. Mas até os privados dependem, muitas das vezes, daquilo que o Estado paga. E se não paga ao seu funcionário público, será que paga as empresas que foram contratadas pelo Estado para fazer serviços? Então, há um efeito dominó deste mal-estar na função pública no Estado para a sociedade no geral. Ou seja, até nós, quando vamos aos hospitais, às escolas públicas, os nossos filhos estão a ser maltratados. A polícia anda aí nervosa porque não tem dinheiro. Então, estamos a pensar que é qualquer coisa, mas não é. Tem várias consequências. Por isso, meus caros amigos telespectadores estão a assistir, o futuro deste país depende daquilo que nós vamos decidir. Eu estaria aqui a dizer, é bom para um funcionário público não receber, para sentir a dor, porque muitas das vezes são eles que ajudam este governo a perpetuar-se no poder, porque no dia das eleições ajudam a sair com urnas das janelas, das portas, a enganar o povo, sabe? Mas eu sinto porque na semana antepassada eu estive no hospital com meu filho e fui maltratado. Eu fui maltratado, eu digo isso de coração e com lágrimas nos olhos. Então, é duro e sofrido o que está a acontecer. Vamos passar para o próximo tema. Vamos falar sobre a recuperação de ativos, na qual o governo moçambicano no ano de 2022 recuperou cerca de $1.000 milhões, um valor que é relativamente o dobro do que recuperou no ano de 2021. Interessa discutir este tema porque foi no ano de 2021 que ocorreu todo o processo das dívidas ocultas e, de certo modo, houve recuperação de alguns ativos. E se esse valor dobrou, já revela, de certo modo, a quantidade de bens recuperados no processo das dívidas ocultas. Camilo, inicio exatamente consigo relacionado a este tema da recuperação dos ativos pela PGR. É um bom avanço? Bom, primeiro permita-me aqui categoricamente dizer que o nosso amigo Pelembe é desonesto, porque esteve neste programa semana passada a dizer que foi bem tratado no hospital, porque eu disse que tinha estado no hospital. Primeiro.
Eu disse, Mas ele está a mentir. É o que eu quero dizer. Eu disse vamos fui ao laboratório, fui maltratado. Por isso que vim queixar aqui. Pelembe. Alguns me trataram bem, mas o laboratório... Você tens a palavra sem que o coordenador É que dê. não pode me mencionar e mentir. Isso eu não vou aceitar. Vamos Por dar isso que palavra. muitas das vezes peço para desligar as câmeras para poder tirar satisfações com ele, porque ele está a mentir. Vamos dar a palavra ao Camilo. É aquilo que eu estava a dizer. Estivemos aqui, eu falei que eu fui fazer uma bateria de exames no hospital e expliquei aqui como fui tratado no Hospital Central de Maputo. E o Pelembe, no final do programa, acabou por dizer sim, é verdade, porque esteve com o filho, contou a história e foi Mas não lembra o que eu disse? Ou queres fugir com a Pelembe, senhora? eu posso acabar de Eu falar. fui ao Hospital Central porque fui maltratado aqui no Posso Centro de Saúde de acabar de Espamanino. falar ou tem... Fui maltratado no Centro de Saúde de Espamanino no laboratório e eu não disse isso. Pelembe, ninguém te interrompe. Agora. Não me interrompas. Então quando eu não estou a falar. minta. Mas pronto, era só para dizer aqui que o nosso amigo Pelembe às vezes mete as mãos pelos pés. Nesse cenário de incendiário que ele é exímio, nisso é ágil, nessa questão de ser um incendiário político. Mas é destes políticos que nós damos ouvidos, é deste tipo de políticos que nós, se calhar, de certa forma, seguimos nas redes sociais por este espetáculo que ele nos proporciona. Agora, indo para aquilo que é o que me pergunta, eu acho que sim, estamos num bom caminho, mas não é nesta dimensão que nós pretendemos. Já tínhamos falado também muito aqui no programa que esta instituição, Procuradoria-Geral da República, com todas as outras que estão sob a tutela dela, o Gabinete Anticorrupção, etc., tem que dotar de ferramentas para poder fazer face àquilo que são, digamos, atropelos criminais que acontecem no nosso país. Eu sou apologista de que, primeiro, a Procuradoria-Geral da República, para poder fazer o seu trabalho em pleno, tem que se distanciar da umbrella governativa, não é? Tem que ser uma instituição independente e depois ela própria tem que criar, não pode depender da Polícia de Investigação Criminal, que é a Cernic. Ela própria tem que criar uma polícia que esteja sob a umbrella dela, não depender de uma polícia que esteja sob a umbrella de uma outra instituição, porque aí, de certa forma, que não vai cumprir com aquilo que são que é aquilo que é a obrigatoriedade diante desta questão que é a corrupção e crimes a nível financeiro. E depois... Camilo, acredita que pela falta de condições a PGR não tem cumprido a sua responsabilidade? Acima de tudo, por uma lei que consiga, na sua plenitude, fazer com que ela tenha espaço suficiente para poder fazer face a este problema que está sendo levantado aqui no programa. Então, para mim, primeiro temos que criar uma lei principalmente para esta questão, seja da corrupção, branqueamento de capitais, etc, etc, e a PGR tem que se munir de ferramentas para poder fazer face a estes crimes de branqueamento de capitais, crimes digamos, esses crimes cibernéticos que muita gente ouve falar a nível internacional, que acabam por ou acabar por esconder muitas transações financeiras que são... Então, a Procuradoria-Geral da República tem que se munir dessas ferramentas e não esperar por instituições de fora para poder fazer o trabalho por ela. Então, a partir daí, este valor que eu não estou a dizer que é um trabalho que não seja um trabalho positivo. É um trabalho positivo, mas eu acho que por aqui... Podia-se fazer mais. Podia-se fazer muito mais e estes valores, se calhar, podiam ser ainda maiores nesta questão de recuperação de valores. Então, é um trabalho que está a ser feito, estamos num bom caminho, agora falta seguirmos efetivamente para aquilo que a gente pretende e para esta independência do Poder Judiciário. Exato. Dr. Forquilho, qual é a análise que faz em relação a este trabalho da PGR? Bom, estamos a falar... de ativos.
Sim, estamos a falar de facto de um dinheiro que de alguma forma já não estava no circuito do sistema financeiro do Estado e está sendo recuperado gradualmente. Nesse sentido, eu diria parabéns, portanto, à PGR por este feito, porque era um dinheiro quase desaparecido. Já tivemos muitos outros dinheiros nas condições deste julgamento, deste caso, que nunca retornaram, se calhar, nunca retornou alguma moeda para os cofres do Estado. Portanto, se conseguiram recuperar o que recuperaram, se calhar são 15 milhões de dólares por aí recuperados, que estão muito longe ainda daquilo que se retirou. Dos 2,2. Sim. Mas não deixa de ser, digamos, algum avanço. Agora, gostaria de perceber, para se calhar reforçar este elogio que estou a dar, compreender se esta recuperação prende-se com ativos, ou seja, imóveis ou carros que tinham sido comprados por estes que depois ficaram, portanto, condenados, ou estamos a dizer que no primeiro ano conseguimos fazer a apreensão dos carros, dos imóveis, como sabíamos, as coisas mais, digamos, mais físicas, e depois começamos um mecanismo que nos permitiu recuperar mesmo o dinheiro onde estivesse depositado, se calhar. Porque é uma coisa aqui, não sou especialista desse lado, mas quando o caso começou e as pessoas ficaram presas, portanto havia contas bancárias. Não é? Era fácil bloquear a conta e recuperar o dinheiro. Havia um automóvel estacionado onde era fácil prender isto e trazer. Estamos a falar disto aqui ou de outra recuperação, se calhar fora deste âmbito. Se nós conseguirmos, ou se estamos a recuperar o dinheiro, portanto, que está fora deste âmbito, noutros circuitos, aí eu iria reforçar esses parabéns que estou a dar à PGR, porque de facto está a trazer. Este é o primeiro aspecto. Mas o outro aspecto é que nós temos que ter certeza, portanto, nesta situação de desfalque, portanto, do orçamento do Estado, temos que ter certeza que esse dinheiro volta e é colocado onde devia estar. E passa efetivamente a ser do consumo planificado do Estado. Porque Exato. podemos ter isso nos jornais, quando o dinheiro está sendo recuperado e depois também desviado para outros sistemas que depois não ajudam o nosso país. Exato. Maci, vou pedir que dê também a sua análise em relação a este tema, a atuação da PGR na recuperação de ativos e, em particular, por ter dobrado o valor do ano 2021 para 2022, apesar do processo das dívidas ocultas fazer referência a um valor bastante avultado. Eu tenho dificuldade em elogiar alguém que faz o seu trabalho, que deixou de fazer e vai atrás dos prejuízos. Se a PGR tivesse feito o seu trabalho na devida altura, não teríamos chegado a este nível de ter que recuperar ativos. Se estamos hoje atrás disto, é porque alguma coisa a PGR não fez. Ou por outra, alguma coisa a PGR anuiu, foi cúmplice. E, na tentativa de limpar a sua imagem, está a trazer-nos estes dados como um bônus para nos tapar a vista. Mas sabemos que por detrás disto existem milhões que foram gastos com coisas banais. Está a reduzir a nada esta atividade da PGR? Eu estou simplesmente a colocar no devido lugar. Porque este trabalho é um trabalho que a PGR deveria ter feito antes. Esse é o trabalho da PGR. Encontrar a casa limpa, quer dizer, limpar a casa depois de sujar, é o mínimo que se pode fazer. É o mínimo que se pode fazer. A PGR é que criou ambiente propício para que isso acontecesse. Outro fator, outro dado. Qual é este ambiente? Este ambiente propício? Eu estava a trazer um dado aqui antes de cortar, mas depois volto para esse ponto. Se a PGR tivesse atuado de forma imparcial, de forma cuidadosa e tivesse investigado, nós não teríamos tido essa situação desses crimes. Outra coisa, a PGR gastou não sei quantos milhões com o caso Chang. A PGR está a gastar milhões tentando cobrir
a tentativa do Presidente da República ir para longe para o julgamento. É a mesma PGR que hoje nos aparece com esta recuperação. Quanto é que por detrás disso ela gastou? E não vamos dizer aqui que aquele argumento de que a PGR não tem recursos é mentira. Porque a PGR nos mostrou todos nós que tem recursos. Basta lembrar quanto é que se pagavam os advogados de Xanga na África do Sul e quantas tentativas a PGR fez para inviabilizar a ida de Xanga para os Estados Unidos. E qual exercício e quanto dinheiro a PGR está a gastar para que o Presidente da República não vá ao julgamento sobre as dívidas ocultas. Então nós não podemos aqui estar a elogiar alguém que está a fazer o seu próprio trabalho. É o mínimo que a PGR tem que fazer depois de tudo que apadrinhou, de tanta sujeira que apadrinhou, que colocou os moçambicanos na situação em que se encontram hoje. Exato. A PGR deve ser responsabilizada. Está a tentar limpar a casa que ela mesma sujou. Peleme, vê aos mesmos olhos esta percepção. Bem, eu acho que nesta é muito mais do que isso, porque há dias veio a notícia de que a PGR está a perder o caso em Londres, ou na Suíça, uma coisa assim, porque não está, a própria PGR é que submeteu uma queixa-crime contra a Credit Suisse. Agora, o tribunal está a pedir alguns documentos. E a PGR está a fugir e dizer que é segredo do Estado, mas é ela que pediu a indemnização lá. E o tribunal está a pedir alguns documentos e hoje a procuradora já não tem, perdeu os documentos. Ou seja, a senhora Bushiri esteve por vários meses em Londres a tentar fugir daqui para ali, manobras dilatórias, a gastar o nosso dinheiro. Eu tenho esse conhecimento porque nós, como MDM, pedimos uma reunião com a Procuradoria-Geral por causa dos processos eleitorais. Ela nos recebeu porque ela não estava em Moçambique, estava fora do país a tentar criar essas manobras dilatórias e a gastar os nossos míseros dinheiros. Então, quer dizer, nós temos uma procuradoria que é mais uma célula de um partido que defende as elites desse país e favorece-os. Por isso que há este perpetuamento de desmando na governação deste país. O que recuperou-se não é nada, são míseros em relação daquilo que devia ser feito para resolver os problemas desses que andam a roubar e a destruir a economia nacional. Há uma coisa importante que temos que ressalvar aqui. Eu uma vez chamei a atenção à procuradora porque ela muitas das vezes sai a dizer que está a combater, quer combater a corrupção, não tem condições, não tem leis apropriadas. Mas a nossa lei moçambicana é uma das melhores do mundo. O que falta é a sua implementação. Eu costumo dizer assim, tu vais sair à rua, vais encontrar um procurador, um juiz, ou um piqueiro, um polícia, que anda com um carro de 10 milhões, mas ele ganha 15 mil, 20 mil meticais. Estão ao redor da procuradora, ela não consegue combatê-los. Vai ter um ministro que ganha 200 mil, 300 mil meticais, mas a casa que ele tem é 50 milhões. Agora, será que a procuradora essas pessoas não está a ver? Ou ela faz parte do esquema? Então, se nós queremos resolver esses problemas, temos que começar deles mesmo. A procuradora tem que começar a ver os seus, tem que começar a ver os governantes desse país, porque não é justo ir lutar com polícia de trânsito, porque levou um meticais do Peleme, mas ela não está a lutar com o adjunto procurador dela, que porque esteve envolvido num caso quente, já tem uma mansão. De um dia para o outro, está conduzindo um carro de 5, 10 milhões. Então, há aqui um problema mais profundo do que aquilo que nós estamos a pensar. Então, há que reformular. E muitas das vezes, quando nós, o MDM, defendemos no Parlamento a independência do Poder Judiciário, a eleição da Procuradora entre seus pares, ao invés da indicação pelo Presidente da República. Porque enquanto continuar isso, estamos a formar gangster, um procurador gangster, que está ali por imposição política, não para resolver os problemas do país. Evandro, vou pedir também o seu posicionamento em relação a esse aspecto. Eu acho que
que nós temos que ser sérios como país. Este ano, o valor recuperado duplicou em relação aos anos passados. Mas se duplicou é porque tem muito mais dinheiro perdido fora do sistema nacional financeiro. Agora, importa referenciar o seguinte, também nesta recuperação destes ativos tem lá muito dinheiro resultado dos sequestros. Eu ficaria feliz se este pronunciamento fosse para informar que criou-se condições para amanhã nós não termos que estar aqui a debater assuntos de recuperação. Por quê? Porque tem muitas implicações trazidas por conta destes valores envolvidos. Se estamos a dizer que recuperou-se dinheiros e que a boa parte deste dinheiro é resultado dos sequestros, quando há sequestros no nosso país, uma das causas da crise atual financeira e econômica é por causa destes sequestros. Por quê? Porque os empresários fogem do nosso país. E uma vez sem empresários no nosso país a investir por medo destes sequestros, nós temos esta multiplicação do desemprego. Então, eu ficaria feliz se esse informe fosse para apresentar soluções para próximos anos, para amanhã não termos soluções, criação de leis que possam impedir que continue esse esquema de corrupção, esses esquemas de sequestros, esses esquemas de desvios de fundos do Estado. Por quê? Porque nós temos leis nos outros países, nos países sérios, que quando há sequestro no tal país, automaticamente todo o sistema financeiro relacionado com o sequestrado, com a família do sequestrado, até com os amigos do sequestrado, é bloqueado, de modo a não permitir que hajam essas transações. Então, se nós aqui neste país ainda não criamos condições para bloquear todo este aparato que causa esta desgraça, não tem como nós dizermos que estamos felizes, porque próximo ano vamos estar aqui para debatermos mais um informe de recuperação de ativos, mas que esta recuperação deixou sequelas. É isso que nós precisamos de entender, há sequelas. Vamos dizer que estamos felizes, e as sequelas causadas por estes valores que hoje estão a ser recuperados, como é que ficam? Exato. Vou agradecer a ti, Ivandro. Doutor Fraquinha, vou pedir que dê os seus pontos finais em relação ao programa e agradecemos pela sua honrosa presença cá. Muito obrigado. Eu só queria, ao terminar, referenciar um pouco o que disse o Pelembe aqui, com relação a uma espécie de conivência da Procuradoria-Geral da República, dizer que penso que o problema é maior, como estava a dizer também. Se o sistema político que nós temos de um presidente, ou seja, um poder dos três, um poder que é mais forte que os outros, não é? Que toma de facto decisões de nomear a quem quer que seja, com uma participação bastante forte das instituições do Estado, é difícil resolver esse problema. Eu vejo o ministro, vejo o professor, vejo a procuradora como consequência de um problema mais sério. E se quisermos talvez tratar as coisas a este nível, nós estamos a falar, como é que você, como procuradora, vai ter que condenar, digamos, um professor, ou um presidente, ou um ministro que esteja aí a fazer a corrupção, se o presidente próprio é corrupto? O presidente está nos processos, está ali. Como é que tu vais fazer isso? Como é que tu vais fazer se ele tem capacidade de tirar a qualquer momento que quiser e não tem instituições que te defendem democraticamente? Então, penso que o assunto é mais sério. Nós estamos a dizer, como é que você vai falar com um aluno, dizer que não pode ser corrupto, não pode roubar ali, não pode... Se até o diretor que lhe permitiu que estivesse também é corrupto. A vaga é toda uma cadeia, toda uma cadeia. Por isso eu vejo isso como consequência, efetivamente. Pode ser, por isso se recupera alguma coisa e nos dizem, e volta para onde está, te digo muito obrigado. Não, muita coisa vai lá desaparecer sem mais também. Exato. Sim. Problema. Bem, voltar a reiterar, esse problema de não pagamento de salário está a criar várias consequências. Por exemplo, o índice de jovens com AVC hoje está a atingir a níveis assustadores.
E isso é consequência também do não pagamento de salários. Como eu dizia, não basta olharmos apenas os funcionários públicos, apenas. Tem como consequência, como dizia o Ivandro, nós temos compromissos com as escolas privadas. Se as escolas não têm o funcionário não paga as mensalidades, o professor não tem salário, as empresas contratadas pelo Estado para serviços, o Estado não paga, os funcionários daquela empresa também não têm salário. Então, há um efeito dominó aqui. Então, sinceramente, eu acho que está na hora de pensarmos o país. E temos essas oportunidades de 11 de outubro nas autarquias, próximo ano as gerais. Eu peço a união dos moçambicanos. Vamos despir as cores partidárias e olhar o país como nosso. O país está mal governado. O que é que temos que fazer? Camilo, vou pedir que dê os seus pontos finais e agradecemos pela sua honrosa presença. Muito obrigado. Também eu ia aqui fazer um apelo em relação a esse. Eu vou voltar a falar da questão da Procuradoria-Geral da República, que é um avanço nesse sentido, porque antes quase ou pouco se fazia. E eu acho que a Procuradoria tem que pautar por a busca de mais ferramentas para poder trabalhar. Isto tem que ser replicado para todas as instituições do Estado. Também dizer que as instituições do Estado que estejam fragilizadas podem recorrer, porque este país nunca antes teve tantos problemas institucionais como hoje estamos a ter. Este país produziu muitos técnicos, podemos ir recuperar, podemos ir buscar esses técnicos que estão encostados por diversas razões que eu nem sei quais são e nem importa aqui evocar. Vamos buscar esses técnicos que este país produziu para poder ajudar, de certa forma, a algumas políticas, alguns programas, alguns planos que, de certa forma, estão mal ou parados, para podermos resolver esta questão. Também fazer um apelo ao próprio Estado, ao próprio Governo, para comunicar mais. Os gabinetes de comunicação estão ali para se fazer valer e o Governo estruturalmente peca neste aspecto de não comunicar. Estamos agora à beira da questão da anunciada greve dos médicos, por exemplo. Estou a falar do Ministério da Saúde de uma forma insistente. O Ministério da Saúde tem que comunicar com as pessoas, o Ministério da Saúde tem que dialogar. Se não fizermos isto, vamos incorrer o risco de cada vez mais estarmos numa situação de saia justa. Então, é um apelo que eu faço à instituição. E outra coisa que se calhar podia mudar um pouco mais nesta questão é, paulatinamente, ou se calhar de uma forma tímida, experimentarmos um modelo de concursos públicos para os gestores públicos e o governo servir de um papel mais fiscalizador, porque o que falta mesmo para que estas questões recorrentes que a gente vem toda hora falando aqui é a questão da responsabilização, e nós temos que responsabilizar de forma, temos que ter uma mão dura, temos que responsabilizar de forma mesmo brutal as pessoas que de certa forma criam este tipo de embaraço, este tipo de situação para o governo. Evandro, eu também dei os seus pontos finais e agradecemos pela sua honrosa presença. Pela primeira vez esperamos tê-lo mais cá em discussões do nosso programa. Obrigado. E por gesto de término, gostava de deixar aqui ficar uma reflexão para toda a sociedade moçambicana, sobretudo chamar a atenção dos jovens. Eu cresci ouvindo, aprendendo que Moçambique é pobre, que nós os negros, nós os africanos não temos uma capacidade, uma inteligência que se compare a dos brancos. Em certos pontos, em certos momentos até aprendi e ouvi que os moçambicanos, os africanos, os pretos, os negros são amaldiçoados. Deus não gosta de nós os negros, não nos abençoou. Mas eu quero desconstruir esta ideia. Eu quero dizer o seguinte aos jovens moçambicanos: Deus não é maluco.
Deus não é criança. Nesta nossa terra colocou ouro, diamante, petróleo, gás, nos banhou de ponta a ponta com recursos hídricos imensuráveis, nos deu uma riqueza natural incomparável. A maldição deste país é a Frelimo. Nós precisamos de remover, trocar este governo e nós, os jovens, organizarmos este país. Precisamos de sair desta miséria, desta pobreza, desta vergonha, desta humilhação que o povo moçambicano está a enfrentar, está a passar. Este é o meu ponto término. Marcelo, vou pedir que também dê o seu ponto final em relação ao programa e agradecemos pela sua honrosa presença. Obrigado pelo debate. O meu ponto final seria voltar a tocar no ponto da necessidade de desconstruir a ideia de que o problema dos salários, o problema de Moçambique é Tsu. Tsu não tem nada a ver com a incapacidade, a irresponsabilidade, a falta de planificação, a falta de compromisso com o povo que o governo tem. É preciso que haja um plano de responsabilização, é preciso que as pessoas, e no seu topo está o Presidente da República, toda esta cadeia de comando, se o Presidente não faz parte, então é preciso que ele tome medidas para que haja responsabilização deles, porque o povo não pode continuar a pagar taxas de juros, a passar fome em casa, por causa de um nicho de pessoas que nem sequer sabem o que é comprar arroz, porque têm isso nas suas ajudas de custos. Não faz muito sentido. Eu penso que é preciso que a gente passe a responder. Essa ideia é preciso tirar da cabeça das pessoas que o Tsu é o problema. Não ter ar-condicionados no aeroporto de Moçambique é problema de Tsu. A estrada N1 que está furada é Tsu. Vamos tirar das nossas cabeças a ideia de que o problema de Moçambique, atual contexto, é o Tsu. Não existe. Exato. Eu queria terminar de dar uma boa notícia aos moçambicanos. Acaba de aterrou há bocado, há horas atrás, no aeroporto de Lanseria, na África do Sul, o avião que veio buscar Manuel Chang para os Estados Unidos. Uma boa notícia para os moçambicanos, o avião já chegou, a Frelimo está nervosa, os puxa-sacos, os lambibotas estão nervosos, o avião já chegou. Mas também eu vou elogiar a Procuradoria, Marcelo Macomb, quando ir recuperar os 10 milhões de dólares que o Partido Frelimo recebeu. Aí sim vou aplaudir. Eu quero os 10 milhões, vou aplaudir a senhora Bushira, até vou lhe apertar a mão se ela conseguir recuperar os 10 milhões que Bustani deu ao Partido Frelimo. Exato. Mais uma vez, obrigado, caros convidados, que juntos fizemos o painel de hoje, mas também dar o meu grande obrigado aos caros telespectadores e os internautas que acompanharam-nos nesse espaço de debate, nesse espaço de sensivelmente 1 hora de tempo. Debate político, domingo sim, domingo sim.